Olha, a coisa vai ficar feia para o Carlos Bolsonaro. Hoje uma matéria da Veja mostrou que o problema no gabinete do Carlos Bolsonaro não era o fato de ter rachadinha ou até a prática da inteirinha, que é quando ele pegava o salário inteiro da pessoa e a pessoa talvez nem soubesse que era contratada no gabinete dele. Não, o problema vai mais além. Além dessas práticas que ocorriam nos gabinetes do Flávio e do Carlos, e o Carlos está sendo investigado, ocorria a prática de dar bônus aos funcionários, e bônus, assim, muita grana de bônus aos funcionários, e esses funcionários nem sequer batiam um ponto. Quer dizer, gente que nunca nem sequer foi trabalhar ganhava bônus. Teve uma família que trabalha, vários familiares dessa família trabalham para o Carlos Bolsonaro, que eles ganharam mais de R$1.300.000 de bônus. De bônus. O que é bônus? Bônus é o seguinte, olha só o tamanho da mamata. O Carlos Bolsonaro, por ser vereador, ele além de ter vários assessores, que ele dá o salário que ele quiser para eles, eles sendo empregados lá ou sendo funcionários fantasmas, além dessa mamata toda, ainda tem o fato de que ele pode colocar assessores numa função especial, e que esses assessores ganham extra por essa função. Quer dizer, além do salário, eles ganham uma bonificação. E em mais ou menos 15 anos foram mais de R$3 milhões em bonificações de assessores que tem todos os indícios que nunca nem sequer foram trabalhar. Pior ainda, alguns deles nem sabiam que eram funcionários da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. É isso mesmo que você escutou. Eles não sabiam que eram funcionários, eles não estavam no esquema. Simplesmente alguém pegou, provavelmente, dados deles e os cadastrou ali como funcionários da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E além de serem funcionários, ganhavam um bônus que era muita grana. Eu vou dar mais detalhes já, mas antes um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, então curte o vídeo e se inscreve no canal. A coisa mais importante que você pode fazer hoje para a oposição é se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você é inscrito, clica no botão Seja Membro, porque aqui, além da gente fazer oposição todos os dias, a gente faz oposição também nas ruas. Aqui atrás vão aparecendo outdoors que a gente vai colocando contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil, e também carros de som. Essa semana tivemos vários carros de som rodando, mas o que eu mais gosto de mostrar é esse aqui, que foi, dá pra ver, em frente ao Vivendas da Barra. Olha só que legal, em frente à casa do Carluxo e do Bolsonaro, e coincidência ou não, do assassino da Marielle. Olha só, lá é barra pesada. Olha só. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de R$600 e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Por que R$7,5 milhões da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, por que os preços do arroz, feijão e da carne... Aqui o carro de som, esse em frente ao Vivendas da Barra Pesada. E vamos voltar lá em frente para encher o saco deles, porque a gente mostra para a população, a gente sempre tenta colocar o carro de som em lugares que tem muita gente, mas também tem que ir lá na frente deles para expor esse pessoal na frente de todos os vizinhos, né? E quem quiser ajudar com essas ações do canal, e também para que eles saibam que a gente está em cima deles, quem quiser ajudar com essas ações do canal, um segundinho, tem o botão Seja Membro embaixo do vídeo, ou no primeiro comentário deixa o PicPay, apoie conta bancária, para quem quiser ajudar com essas ações. Vamos para cima deles, porque a coisa tá suja do lado deles. Eu vou falar mais, a matéria da Veja mostrou coisas que a investigação descobriu. Então, isso são coisas que foram vazadas da investigação. Quer dizer, a investigação das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro está avançando. É uma investigação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E lembre-se, o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado. E ele não tem prerrogativa de foro. Quer dizer, ele não pode fazer igual o Flávio, que começou a levar até chegar no STF, falando, não, eu tenho foro, e aí no caso tá no STF nas mãos do Gilmar Mendes, e aí o Bolsonaro teve que ficar amigo dos amigos do Gilmar Mendes, e tá lá o Bolsonaro com as asinhas cortadinhas, mas ele tá tentando voltar a virar fascista. Vamos ver o que vai acontecer. Mas no caso do Carlos não tem como fazer isso. E aí, o que acontece? A investigação começou a vazar algumas coisas. Primeiro, além dos salários, foram mais de 3 milhões em bonificações. Olha só que mamata! A reportagem da Veja foi na casa de um pessoal, falou, olha, a condição de vida dessas pessoas não tem nada a ver com o salário que eles ganhavam. Por exemplo, uma assessora, ela ganhou salário médio de R$8.000 por mês enquanto trabalhou para o Carlos Bolsonaro. Só que, além desses R$8.000 por mês,
ela ganhou mais de 600 mil reais de bonificações. Bonificação é o quê? É isso que eu acabei de explicar, que ela era funcionária lá do Carlos Bolsonaro, funcionária. Ela mora numa favela, numa casa de tijolo, que você vê os tijolos, não tem nem reboque na casa dela, não tem nem a parede pintadinha, tijolo. Uma pessoa que ganhou 600 mil de bonificação e que ganhava 8 mil por mês. Aí o que acontece? Ela era lá funcionária fantasma do Carlos, imagina, alguém contratou ela, falou, essa mulher aqui tá ganhando 8 mil por mês. Tá, mas olha só, tem uma comissão aqui, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Pô, olha, o vereador Carlos Bolsonaro precisa de alguém para auxiliá-lo na comissão. Só que os assessores dele devem estar todos atarefados, então esse auxiliar vai ganhar, um dos assessores, vai ganhar uma bonificação extra, porque está fazendo um trabalho extra. Então, além dos 8 mil por mês, ela ganhava, assim, a média do tempo que ela ganhou, dava mais ou menos 5 a 7 mil por mês, que foi o que ela ganhou durante 11 anos como bonificações. No total deu 630 mil para uma pessoa em bonificações. Olha só, uma pessoa que mora no meio da favela, numa casa de tijolo, que não tem nem parede pintada na casa. Ganhou toda essa fortuna. Aí eu te pergunto, comenta, você acha que ela ia trabalhar? Você acha que ela sabia sequer que ela estava ganhando 8 mil reais por mês? Será que era uma rachadinha ou será que era inteirinha? Eu vou explicar o que é inteirinha. Inteirinha é o seguinte, essa investigação começou no ano passado a partir de uma matéria da Época. A matéria da Época viu que o Carlos Bolsonaro contratou vários parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro, não a mãe do Carlos, a outra ex-esposa dele. E aí, eles foram na casa desse pessoal perguntar, você já trabalhou para o Carlos Bolsonaro? E aí vários, primo dela, primo da ex-esposa do Bolsonaro, a esposa do primo, um monte de gente falaram, não, eu não, nunca trabalhei na Câmara dos Vereadores. Não, você nunca trabalhou na Câmara dos Vereadores? Não, eu não. Aí ficou difícil. Pô, mas você trabalhava lá, você ganhava um dinheirão aqui, você não trabalhou. Quer dizer, a pessoa não sabia do esquema, porque quando a pessoa sabe do esquema, resposta é diferente, que é a mesma resposta que foi dada para o pessoal da Veja. Por que para o pessoal da Veja a resposta foi diferente? Porque quando começou a investigação, o Carlos Bolsonaro chamou todos os assessores que ele tinha demitido antes para fazer uma reunião com ele, com o advogado dele e com o chefe de gabinete dele na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Inclusive, uma matéria de uns meses atrás mostrou o registro da Câmara dos Vereadores e que eles foram todos lá. Poucos dias antes do depoimento deles, eles foram todos lá. Olha só que coisa. E aí, quando foi a matéria da Veja, a pessoa fala, eu trabalhei, mas você fazia o quê? Eu não sei explicar, não sei, não lembro. Pergunta lá para o chefe de gabinete. Quer dizer, olha, se você tem um emprego, eu já trabalhei em vários lugares, você também já deve ter trabalhado em vários lugares. Se alguém pergunta, olha, o que você fez naquela empresa que você trabalhou? Se você é uma pessoa um pouquinho mais velha, 30 anos atrás, o que você fez ali naquela empresa que você trabalhou por 10 anos? Você vai lembrar mais ou menos, você vai saber explicar qual era a sua função. Eu lembro, o meu emprego mais antigo, o meu primeiro emprego, eu lembro qual era a minha função. Se alguém perguntar daqui 20 anos, eu vou lembrar. Em qualquer um dos empregos que eu já tive. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, a não ser alguém que tem perda de memória, que sofre alguma doença, alguma coisa assim. Mas, coincidentemente, essa doença de perda de memória está afetando todos os ex-assessores do Carlos Bolsonaro, porque a reportagem da Veja foi também lá em Magé, numa família que essa família ganhou mais de 1 milhão de reais em bonificações, fora os salários, que eram salários assim, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 11 mil por mês. Fora esses salários, mais de 1 milhão. E também, gente que mora numa casa bem pobre, não mora numa casa de alguém que ganhou 1 milhão em bonificações em menos de 10 anos, não parece a casa de alguém em que o marido ganhava 10 mil e a esposa ganhava 8 mil. Não parece. A casa bem pobre. E aí foram lá e também eles primeiro falaram que não se lembram. Aí depois, um rapaz, ele fingiu que não era ele, a reportagem tinha foto de todos os envolvidos, e o rapaz falou, não sou eu, mas são pessoas honradas, esse rapaz é uma pessoa honrada. E aí a reportagem fingiu que não entendeu, mas escreveram na reportagem, o cara fingiu que não era ele. Esse é o nível do que está acontecendo, da sujeira lá do Carlos Bolsonaro. Isso é só do Carlos, a gente não está mais falando aqui do Flávio, do Jair, do Eduardo. Claro, tem uma coisa, esse pessoal dessa família foram indicados por um militar que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro. Sempre chega no Jair, sempre. Toda a rachadinha do Flávio, aí que tinha o Queiroz,
não se sabe ainda quem é que era o tesoureiro dessa rachadinha do Carlos Bolsonaro, mas sempre quando você vai ligando os pontos, você acaba chegando no Jair. E aí, a investigação descobriu, isso é público, o Carlos Bolsonaro, ele demitiu 9 pessoas logo que o pai dele ganhou a eleição, logo que o Jair ganhou a eleição. E a investigação foi atrás disso, porque eles acharam isso muito suspeito. Por que você demitiu 9 pessoas assim, pá, de uma vez só? Vamos lá. E aí, eles descobriram que essas pessoas, nenhum deles jamais apareceu na Câmara dos Vereadores. E tinha gente lá trabalhando há mais de 10 anos também. E aí tem um núcleo, um outro núcleo de pessoas que são todas umas ligadas às outras, familiares, ou é primo, ou é babá. E aí, quando vai ver as bonificações, um ganhou 50 mil, o outro 80 mil, 90 mil, 88 mil, até a babá da família ganhou 50 mil em bonificações, fora o salário, fora os salários. Quer dizer, todo mundo ali, não tem assessor parlamentar e na Câmara ali do Carlos que ganhava menos de 5 mil por mês. 5 mil era o mínimo. E aí, todos os indícios de que esse dinheiro ia para o Carlos. Vamos esperar porque a investigação vai andar. Vai andar. É por isso que o Bolsonaro está desesperado para mudar o procurador-geral do estado do Rio de Janeiro. Porque se ele mudar o procurador-geral, ele pode tentar interferir nessas investigações. Então o Bolsonaro está em desespero e... mais outro desespero mostra o fato de que o Bolsonaro colocou o general Heleno e a ABIN para tentar investigar o caso do Flávio. Eu falei isso aqui um pouquinho, mas vamos falar mais sobre isso, porque muita gente não entendeu o que aconteceu. O Bolsonaro, ele viu no caso do Flávio Bolsonaro, foi gerado por relatórios do COAF. Só que o relatório do COAF é o seguinte, alguém fez uma transação, a transação é suspeita, no caso Queiroz depositando 2 mil para o Flávio, transações suspeitas, isso gera um relatório do COAF. Esse relatório pode gerar uma investigação sim ou não. O que o Bolsonaro queria provar, e aí ele colocou a ABIN, que é o general Heleno, colocou o Ramagem também, o Ramagem é da ABIN, e o GSI, que é o general Heleno, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Bolsonaro falou, isso é coisa de segurança nacional. Não sei qual é a segurança nacional, porque é o filho do presidente. Então é segurança nacional. Aí eles foram tentar verificar nos arquivos da Receita, aí no Tribunal de Contas da União, em todos os órgãos públicos possíveis, eles foram se enfiar lá dentro para tentar verificar se esse relatório do COAF foi realmente gerado automaticamente a partir da transação e, graças a isso, foi feita uma investigação, ou se algum funcionário da Receita falou, peraí, deixa eu ver aqui, vou pesquisar aqui Jair Bolsonaro, nada errado. Vou pesquisar Eduardo Bolsonaro, nada errado. Vou pesquisar Flávio Bolsonaro, opa, tem relatório aqui. Vamos abrir investigação para ver? Porque aí seria crime. Aí é prevaricação, que é você fazer um ato ou deixar de fazer um ato por benefício pessoal ou porque você quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de prevaricação, é como quando o Sérgio Moro sabia que não tinha prova contra o Lula e ele mesmo assim falou pro Dallagnol, vai lá e faz a denúncia. Mas não tem prova, faz a denúncia, pô. Isso é um ato de prevaricação. Ou quando ele e o Dallagnol omitiram que eles sabiam que o processo do Lula não tinha nada a ver com a Petrobras, o que faria com que o processo do Lula saísse de Curitiba, todos os processos dele, e fossem para a Justiça de São Paulo. Aí o Moro não ficaria famoso, não seria ministro, Dallagnol não ia tentar roubar 2 bilhões da Petrobras, não ia ter nada disso. Então eles prevaricaram, omitiram uma informação. No caso, prevaricação seria o auditor ali da Receita, a pessoa que trabalha lá, ir atrás exatamente de uma pessoa sem que houvesse uma denúncia, um indício. Só que tem um problema, essa versão não se sustenta porque a investigação contra o Flávio começou a partir de uma investigação chamada Furna da Onça, que estava investigando rachadinhas em vários gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro. Aí no meio caiu do Flávio, caiu o relatório do COAF de vários deputados, inclusive alguns com valores bem maiores, o que não quer dizer que caiu no relatório do COAF que a pessoa é criminosa ou não. Muitos podem, um relatório do COAF ser gerado, o cara é inocente, não fez nada de errado, simplesmente ele fez uma transação que parece suspeita, mas no fim não era nada de errado. E aí começou a do Flávio, quer dizer, não deu certo, eles foram, e todos os órgãos falaram, não encontramos nada, não teve consulta ao Flávio. No caso, o Bolsonaro está cometendo um crime, ele está fazendo advocacia administrativa, ele está usando o cargo dele de presidente da República para fazer com que outros órgãos públicos fiquem tentando salvar o filho dele. Só que no caso do Carlos não tem como fazer isso também. Não tem, porque não foi a partir de relatório do COAF, foi a partir de uma denúncia feita pela revista Época. Então a coisa tá feia. O Bolsonaro tá em desespero. O Bolsonaro cometeu um crime desse tamanho,
envolvendo vários órgãos públicos, veja bem, não é uma coisa que você fala, não, vamos fazer aqui a BIM e ninguém vai ficar sabendo. Não, você tá enchendo o saco de auditor da Receita Federal para falar, me manda relatório aqui que eu quero ver quem checou esse nome. Pô, é claro, várias pessoas vão ser envolvidas nisso, é claro que alguém vai vazar isso para mídia, inclusive com provas de podem vazar. Ó, a sorte deles é que ainda não apareceram documentos de petições, se é que a mídia já não tem isso e vai soltar depois. Quer dizer, a coisa tá feia. Isso tudo é sinal de desespero. Por quê? Porque tem coisa aí. Você não fica desesperado com uma investigação se a investigação não for chegar em você. Se você é inocente, você fala, investigue, dane-se. A não ser no caso quando você tinha um juiz parcial como o Sérgio Moro. Aí é diferente. Mas no caso, o Bolsonaro não tem juiz imparcial, não tem procurador imparcial, o Bolsonaro tá lá tentando salvar o filho. Olha só, se ele conseguisse, vamos supor que ele conseguisse, isso não ia provar que o Flávio é inocente, isso ia simplesmente parar a investigação, porque a investigação começou de uma maneira errada. Se começou errada, tudo é anulado. Olha só, mas não ia provar a inocência de ninguém. Ele tá por um lado diferente, ele não tá querendo provar a inocência a mais, o Bolsonaro. O desespero é tão grande que ele tá tentando barrar a investigação, custe o que custar. Isso é o tamanho do desespero dele. Vamos ver os próximos episódios, mas ó, a coisa vai acabar ficando feia. Tem muita investigação nas mãos de muitos órgãos diferentes da justiça e de muitos grupos políticos diferentes, alguns de grupo político, outros não, mas no caso do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, são grupos políticos, são parte de grupos políticos, queira ou não, e o Bolsonaro está na mão de muita gente. E a gente sabe que o Bolsonaro, uma hora ele vai voltar a ficar cada vez mais e mais e mais fascista. Ontem ele já foi lá no Maranhão, falou um monte de abobrinha, quer dizer, tá piorando a coisa para ele. Vamos ver os próximos capítulos. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles. Falou!